A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto sagrado para os hebreus e foi construída de acordo com as instruções dadas por Deus a Moisés. As tábuas dos 10 mandamentos foram guardadas lá. A Arca da Aliança era um objeto sagrado dos antigos hebreus. Foi construído pelos hebreus depois que Moisés recebeu a ordem de Deus no Monte Sinai sobre como construir o objeto. A Arca da Aliança continha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara usada por Arão e o vaso contendo o maná. A arca era considerada sagrada pelos hebreus e entendida como uma forma de manifestar a presença de Deus. A Arca da Aliança estava certa vez no tabernáculo, mas também em outros lugares, como Jerusalém. A arca desapareceu no século VI a.C. quando a cidade de Jerusalém foi atacada pelos caldeus. Qual é o significado da Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um objeto sagrado mencionado na Bíblia e foi construída segundo as instruções de Moisés. A arca era considerada sagrada pelos hebreus e é mencionada com frequência nas narrativas bíblicas. A Arca da Aliança simboliza a aliança entre Deus e os hebreus e é uma forma de Deus aparecer entre o seu povo. A Arca da Aliança estava localizada em um local chamado Tabernáculo, que ficou famoso por ser a morada de Deus na terra durante o período após o êxodo do Egito e o retorno dos hebreus a Canaã. A Arca da Aliança permaneceu em Kiriat Jearim e em Jerusalém antes de desaparecer quando Jerusalém foi invadida pelos caldeus. Ainda hoje, tanto judeus como cristãos consideram a Arca da Aliança um objeto sagrado. O que há dentro da Arca da Aliança? A arca também é conhecida por abrigar as 2 tábuas dos 10 mandamentos dadas a Moisés por Deus, o cajado usado por Arão e o vaso contendo maná, o alimento que Deus forneceu aos hebreus durante seu reinado. Atravessando o deserto. Construção da Arca da Aliança. A construção da Arca da Aliança baseou-se nas instruções dadas por Moisés aos hebreus. Moisés liderou a libertação dos hebreus da escravidão egípcia e foi responsável por guiar esse povo para Canaã, a terra prometida aos hebreus. Certa vez, Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou lá por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, mas além disso, ele também recebeu instruções de Deus sobre como seria a Arca da Aliança na qual ele colocaria as tábuas dos 10 mandamentos. Este é apenas um fragmento da descrição detalhada de Deus a Moisés sobre a construção da Arca da Aliança. Podemos constatar que foi construído em madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, e decorado com inúmeros detalhes. Era o local onde ficavam guardadas as tábuas da lei e o santuário onde Deus morava. Após a aliança, ele foi depositado em um lugar do tabernáculo conhecido como Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia visitar este lugar, e ele oferecia sacrifícios todos os anos para expiar os pecados do povo hebreu. Segundo a narrativa bíblica, quem entrar neste local sem autorização morrerá na presença de Deus. Segundo a tradição bíblica, a Arca da Aliança só poderia ser transportada por membros da tribo de Levi, descendentes diretos de Moisés e Arão. Só pode ser carregado nos ombros, por isso tem 4 varas para levantá-lo. Aqueles que tocaram na arca inconscientemente olharam para dentro. Eles foram mortos com a permissão de Deus. A Arca da Aliança na história hebraica. Após a construção da arca, os hebreus desenvolveram um tabernáculo, um lugar sagrado. O interior do local onde estava a Arca da Aliança foi visitado inicialmente apenas por Moisés e Arão, e posteriormente apenas pelo sumo sacerdote já mencionado. A tribo de Levi foi responsável pelo transporte da Arca da Aliança. Eles não podiam tocar diretamente na arca, mas sim nas varas usadas para levantá-la. Os levitas eram obrigados a carregar a Arca da Aliança nos ombros e eram punidos se não o fizessem. Um exemplo disso foi o levita Uzá, que impediu que a Arca da Aliança caísse de uma carroça enquanto era transportada para Jerusalém. As ações de Uzá foram consideradas blasfêmia porque ele e os levitas deveriam carregar a arca nos ombros, e não em uma carroça de bois. Os hebreus usaram a Arca da Aliança na guerra. O aparecimento da arca no campo de batalha permitiu que os hebreus conquistassem rapidamente a vitória. Conflito, segundo a narrativa bíblica.
Quando os hebreus precisaram carregar a arca através do rio Jordão, a arca foi aberta para permitir a passagem das pessoas. A certa altura, a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, que viviam em Canaã e estavam em guerra com os hebreus pelo domínio daquela terra. Isso aconteceu porque os hebreus foram derrotados em uma batalha e decidiram levar consigo a Arca da Aliança para lutar contra eles. Eles foram derrotados novamente e a arca foi tomada pelos filisteus. Os filisteus colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagom, um dos seus principais deuses. A Bíblia registra que a estátua de Dagom no templo foi encontrada 2 vezes caída em frente à Arca da Aliança. Além disso, uma grande praga se espalhou entre os filisteus, considerada um surto de peste bubônica. Desta forma, a Arca da Aliança foi devolvida aos hebreus pelos filisteus após 7 meses. A Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém através de Davi guardada no Templo de Salomão, que foi construído apenas durante o reinado de Salomão. Onde está a Arca da Aliança hoje? Segundo a Bíblia, a arca desapareceu quando o Templo de Salomão em Jerusalém foi destruído pelos caldeus liderados por Nabucodonosor no século VI AC. Atualmente não há evidências físicas e acredita-se que a arca foi roubada. Trazido para a Babilônia pelos caldeus e lá desapareceu. Os Macabeus, parte da Bíblia Católica, mencionam uma teoria de que o profeta Jeremias escondeu a arca no Monte Nebo, mas esta teoria não é amplamente aceita.